Então, hoje nosso encontro é para saber se vocês têm dúvidas em relação, primeiro, à correção da avaliação, segundo, em relação ao conteúdo que foi apresentado, no caso, a DRA e a DMPL. Ficou alguma dúvida para vocês, algum questionamento com base nas videoaulas? E é isso. Acho que ficou bastante dúvida por incrível que pareça, em montar o balanço patrimonial e a DRE. No exercício de frequência? Isto. Mas por quê? Se já estavam os saldos prontos. Teoricamente, ali você nem fez um balanço, você já pegou as contas com os saldos, é só classificar se é ativo, passivo, se é PL, se é resultado e pronto. Me pergunta a mesma coisa, professora. Eu também fiquei com um pouquinho de dúvida na hora de classificar se vai para um lado, se vai para o outro. Nossa, às vezes dá um nó na cabeça assim da gente. Não sei se é exatamente o que aconteceu com o Orsan. Mas foi nas contas que vocês tiveram dúvidas? Qual foi exatamente, assim, a dúvida pontualmente, qual foi? Deixa eu abrir o meu aqui. Se o Alexandre quiser abrir. começar, Alexandre quer começar. Não, pode. Professora, a reserva de lucro legal, estatutária, eu só esqueci só na hora quando eu fui fazer se ela entrava no ativo ou se ela era PL, daí se comporta como ativo. Eu me peguei só nessa partezinha só. Qualquer reserva está dentro do PL, não faz parte de conta de ativo. Reserva de lucro, reserva de capital. E aí a reserva legal, a reserva de contingência, a reserva estatutária, sendo uma reserva de lucro, está dentro da... Bônus de subscrição também. No caso, bônus de subscrição é uma reserva de capital, né? Então, vai estar dentro do PL também. No Todas PL as reservas. Isso, o PL faz parte. O capital social, as reservas de lucro, as reservas de capital, prejuízos acumulados, se houver, ajustes de avaliação patrimonial. Em geral, acho que talvez tenha esquecido alguma conta, mas em geral é isso. Estou tentando abrir aqui o exercício para tentar... Estou tentando achar a resolução já, para ver quais são as dúvidas que vocês têm. Primeiro que eu errei aqui, a gente discutiu aqui no nosso grupo de WhatsApp sobre o seguro, que discutiu não, né, eu que errei aqui, é uma coisa do ano passado, né, seguros a vencer, daí eu tive que buscar lá, por que seguros a vencer era ativo. Né? Isso, sim. Eu tinha colocado no passivo, né, fiquei como se fosse seguros a pagar. Mas uma questão que ficou ali é o PPD, tinha uma conta que era só PPD. Aí se um tá PPD de veículos, a outra deve ser de edifícios, né? E aí, não era, né? Ele era lá não era uma conta de... Mas como você sabe que não era? Porque senão não fechava o meu balanço patrimonial. Ah, sim, entendi. O meu aconteceu também. Só fechou a hora que eu joguei ele como despesa, né? Aí fechou. Ah, sim, tô entendendo. É porque tava um texto assim aleatório, né? Tava só os saldos, né, na verdade. PPD, né? Tava escrito só PPD, né? E aí ficou na dúvida, porque tinha um PPD veículos ali acima, né? Isso. Daí eu já fui direto, se um é veículos e o outro não tem nada, então é difícil. aí. Sim. E aí, a hora que colocou em resultado, aí fechou. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Eu vou iniciar a gravação e aí nós vamos discutindo quais foram as dúvidas que vocês tiveram em relação a
a esse assunto, tá? Como a atividade é para ser entregue até hoje, eu deixei um prazo maior, eu vou mostrar a resolução, e aí vocês pontualmente tiram as dúvidas, mas eu vou postar no Teams só amanhã, tá? Combinado. Conseguem visualizar a tela? Sim. Ó, então aqui nós temos o balanço patrimonial, que foi solicitada a resolução dele para vocês. E aí seria aqui a resolução, né? No exercício, se eu não me engano, as contas estavam todas misturadas. E aí precisava que vocês classificassem entre resultado e balanço, tá? Uhum. Então, a demonstração do resultado do exercício, como o CPC 26 nos fala, ela deve começar pela receita líquida de vendas, tá? E aí a receita líquida de vendas vai ser o confronto entre receita bruta e deduções da receita. E quem são essas deduções da receita? Impostos sobre vendas, abatimentos, devoluções. Então, essas são as contas que compõem as deduções da receita, que através dele chegamos ao resultado, ou resultado não, desculpa, a receita líquida. Nesse nosso caso aqui, deixa eu ver se eu consigo achar a atividade que eu postei para vocês, para ficar mais fácil. Inclusive, esse Teams está meio estranho, porque muitos alunos não estão conseguindo anexar a atividade, e eu não sei o que está acontecendo. Se é problema, se for uma atualização do sistema, não sei, porque eu continuo fazendo tudo da mesma forma. E a minha preocupação é que quarta-feira vocês vão fazer a avaliação, e aí, se não conseguirem anexar, como é que vai ficar? Não Eu sei tava se... tentando anexar, não consegui também hoje mesmo. Pois é, eu não sei, vermelhinho em volta. eu Como não se sei fosse bloqueado. o que está acontecendo com esse aplicativo. Vou até perguntar a alguns colegas para ver se eles me dão uma luz, assim, se foi o próprio sistema que atualizou, o que de fato aconteceu, porque eu não sei mais. Dá para incluir, professora, se o aluno incluir primeiro lá na conta do OneDrive dele, vinculado ao FPR, e a partir lá do OneDrive ele incluir no Teams, aí funciona. Pois é, mas que estranho, porque antigamente não era assim, né? Não, antes funcionava direto, mas ele sempre foi meio temperamental, assim, na hora de incluir arquivo, principalmente com nome grande. Ah, tá, entendi, não sabia. Não, aqui é a aula, cadê o exercício? Deixa eu procurar aqui, bem rapidinho. Vocês lembram qual foi a aula que eu coloquei? Na verdade, está nas tarefas. Nas tarefas. Mas aqui nas tarefas eu já abri várias, aí eles não conseguem. Ah, tá, é porque aquela tarefa foi excluída. É. Dá para pôr aqui no... Não achei já. Isso. Ó, no caso aqui, foi a atividade que vocês tinham para fazer. As contas estavam todas elas juntas, né? E aí, como eu falei, vocês tinham que separar entre contas de ativo, contas de passivo ou contas de resultado, fazendo também a distribuição do lucro aqui conforme determinado. Tinha tanto a distribuição de lucro quanto participações nos lucros dos debenturistas, colaboradores, administradores e partes beneficiárias, tá? E aí, por isso que o saldo das reservas, ó, lucros acumulados, tá com interrogação, que na verdade esse lucro vai ser distribuído. Acho que tem outro, reservas, não. As reservas, com base na distribuição de lucro, quais são as reservas que tem aqui? Tem reserva legal, reserva para contingência. Ah, que elas já tinham saldo, né? Isso, reserva de lucros a realizar, tô vendo. E reserva estatutária. Então, justamente depois
que apurar o lucro na demonstração do resultado do exercício, vai fazer a distribuição de lucro, nesse caso, sendo 10% para a reserva de contingência, a reserva legal 5%, né, desde que não atinja aquele limite de 20% do capital social, 10% para a reserva estatutária, dividendos de 25% do lucro líquido ajustado e desse lucro líquido ajustado, 6.996 são lucros não realizados, e aí vai haver a necessidade da constituição da reserva de lucros a realizar. Então, nesse sentido, aqui, cadê a resolução que eu tinha? Aqui nós temos a resolução da atividade, tá? Tinha que ter feito os balancetes, professora? Não precisava, só precisava fazer mesmo, só montar a demonstração, tá? Tá. Ó, nesse caso aqui, para começar a DRE, eu tenho a receita bruta. A receita bruta foi de 85 mil. Daí eu tenho que ver quais são as deduções da receita que nós temos aqui, tá? A princípio, a nossa receita líquida, nessa situação, ela foi de 67.064. Então, tenho que ver, né, quais são as deduções de lucros de receita líquida, na verdade, que nós temos. Para configurarmos inicialmente, acho que devemos classificar todas as contas e, a partir daí, fazermos a montagem tanto da DRE quanto do balanço. Aplicações financeiras de longo prazo. Isso aí vai ser uma conta classificada no ativo realizável a longo prazo, portanto, vai para o balanço patrimonial. Bancos, movimento, é uma conta de ativo. Caixa, uma conta de ativo também. Capital social, uma conta de PL. Títulos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado. Isso aí é ativo circulante. Contribuição social sobre o lucro líquido. Isso aí, no caso, vai para a demonstração do resultado do exercício. CMV, também vai para a demonstração do resultado do exercício. Depreciação acumulada de edifícios. É uma conta redutora de quê? Do ativo. Depreciação acumulada de veículos. É uma conta redutora também do ativo, do imobilizado. Descontos comerciais. Esses descontos comerciais aqui, eles são uma dedução da receita. Lá na disciplina introdutória, vocês viram descontos comerciais, que são descontos incondicionais, e descontos condicionais, que normalmente são os descontos financeiros, né? Qual é a diferença básica entre desconto condicional e o incondicional? O incondicional, você não impõe nenhuma condição sobre ele, tá? Então, normalmente porque você está levando grande volume, ou nem sempre isso, ou até mesmo é uma política de venda da loja. Diferentemente do desconto condicional, que aí o desconto condicional, ele vai lá para o resultado financeiro. O desconto condicional, no caso, ele está condicionado a uma antecipação do pagamento. Então, por exemplo, as universidades particulares, em geral, se você fizer o pagamento da mensalidade até o dia 5, você tem, sei lá, 10% de desconto. Então, esse desconto está condicionado a esse pagamento. Por isso, falamos que é um desconto condicional. E aí, a classificação dele dentro da demonstração do resultado também é feita de uma outra forma. O desconto comercial, ele é, dentro da DRE, ele é uma dedução da receita. Ele não vai estar apresentado diretamente na demonstração, mas ele vai compor o saldo da receita líquida, ou seja, a receita bruta menos os descontos comerciais, teremos a receita líquida. Propriedades para investimento. É um grupo lá do meu ativo não
circulante, justamente dentro do grupo de investimentos, juntamente com o imobilizado, juntamente com o intangível. Juros a apropriado e aplicações financeiras. Isso aqui vai ser uma conta redutora dessa conta aqui de aplicações financeiras de longo prazo. Descontos financeiros concedidos. Isso aqui vai lá para o meu resultado financeiro. Imagine o exemplo que eu falei da universidade. O aluno que obtém um desconto, ele obteve uma receita financeira, digamos, se fôssemos montar a demonstração do resultado dele. E a universidade que concedeu um desconto, ela tem uma despesa financeira. Então, isso aqui vai lá para o meu resultado financeiro. Títulos financeiros mensurados a valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Isso aqui, em geral, vai para o circulante. Arrendamento mercantil, títulos financeiros, ativo circulante. Arrendamento mercantil a pagar, passivo circulante. Descontos financeiros obtidos. Isso aqui vai lá para o meu resultado financeiro dentro da DRE como uma receita financeira. Professor, Oi. esse arrendamento mercantil, quando ele é longo prazo, aí ele vai ver escrito ali na conta que Isso. Tá. Se não foi discriminado, então entende-se que é a curto prazo. Tá, entendi. Mas deveria vir sim, né? Até mesmo para vocês classificarem corretamente. Despesas de depreciação de edifícios. Isso aqui vai ser uma conta redutora, lá do imobilizado, do tipo de edifícios. Financiamentos em moeda estrangeira, passivo circulante, tá? Então, se não menciona que é de longo prazo, classificamos a curto prazo. Despesa de depreciação de imóveis da administração. Isso aqui vai para o resultado. A questão de estar classificado como móveis de administração é somente para eu classificar como uma despesa administrativa ou como uma despesa de venda. Nesse caso, como é da administração, vai ser classificado como uma despesa administrativa, tá? Ativo não circulante disponível para venda. Isso aqui, em geral, confunde muito os alunos, porque a maioria tende a colocar como imobilizado. Não como imobilizado, mas assim, dentro do meu ativo não circulante. E, na verdade, ele é um ativo circulante, porque apesar de ser, né, um bem, algum ativo de longo prazo que a gente classifica inicialmente no não circulante, a partir do momento que eu disponibilizo para venda, ele vai ser tratado como um estoque. Então, esse item aqui, ele vai estar lá no nosso ativo circulante, tá? Despesa de depreciação de veículos das entregas. Isso aqui vai estar lá no meu resultado, dentro do grupo de despesa de vendas. Juros apropriado arrendamento. Aqui vai ser uma conta redutora de quem? Dos arrendamentos a pagar. Despesa de material de expediente. Em geral, a gente coloca como uma despesa administrativa dentro lá da DRE. Despesa de salários do pessoal do administrativo. Isso aqui fica como uma despesa também administrativa lá dentro da DRE. Juros a apropriar, debêntures. Ainda não apareceu a conta de debênture, tá? Então, não sabemos se é a curto ou longo prazo. Mas, a princípio, isso aqui é uma conta redutora do passivo. Professor, Oi. esse despesa de material de expediente ali, então, eu coloquei em outras despesas operacionais lá no DRE, estaria errado? É porque outras receitas e outras despesas é o antigo resultado não operacional, ou seja, de operações que não estão ligadas à atividade fim da empresa. O que normalmente vai para esse grupo? Vai para esse grupo resultado e equivalência patrimonial, ganho ou perda. Não nesse, professora, outras despesas operacionais dentro das outras despesas operacionais, não... Mas então, dentro da DRE, ó, aqui, outras receitas e outras despesas. Mas você botou outras receitas e outras despesas operacionais? Isso. Em geral, a gente não usa essa nomenclatura, tá? Porque outras receitas e outras despesas podem dar a ideia desse resultado que antigamente era chamado de resultado não operacional.
Aham, entendi. E aí, normalmente, a gente enquadra despesa de material expediente dentro de despesa administrativa. Claro, né? Vocês estão vendo na disciplina de custos, principalmente, aqui não é custo, aqui é despesa, mas a questão do rateio, né? Então, se você não puder classificar como receita, ou como despesa administrativa ou despesa de venda, cria aqui dentro do plano de contas outra, digamos assim, outra conta analítica, que seriam essas contas maiores, e classifique lá, mas não crie com outro nome, mas não de modo que dê a entender ou o usuário interpretar que pode ser uma dessas receitas ou despesas aqui, que aí seria o resultado não operacional anteriormente. Entendi. Despesa de salários de vendedores. Nesse caso aqui, vai ser uma despesa de venda. Reserva legal é uma conta de PL. Dentro de reserva de lucros. Despesas com seguros da administração. Isso aqui vai ser uma despesa administrativa, tá? Provisões para garantias. Em geral, provisões para garantias estão associadas a despesas de vendas, porque você só deu aquela garantia porque você vendeu. Então, está dentro do grupo de despesa de vendas. Despesas de juros está dentro do resultado financeiro, no grupo de despesas financeiras. Devolução de venda. Professora, desculpa, não sei se eu estou chateando mais do que ajudando. Provisões para garantias, então ele não é uma conta do passivo circulante? Tem que aqui deve ter. Não, na verdade você está certo, essa conta aqui de cima, provisões para garantia, vai ser o passivo, porque a despesa está abaixo. Tá vendo? Ah, sim, entendi. Então, desculpe, retifico. Nesse caso aqui, provisões para garantias vai ser a conta do passivo. Como que eu sei que nesse caso é a conta do passivo? Porque a despesa está logo abaixo. Então, essa despesa aqui é que vai para a demonstração do resultado. Tá bem? Tá. Obrigada. Despesa de juros, então, vai dentro do resultado financeiro, no grupo de despesa financeira. Devoluções de venda faz parte de uma dedução da receita. Então, juntamente com aqueles descontos comerciais de 2.500, nós vamos deduzir da receita bruta as devoluções de venda. Reserva para contingência é uma reserva de lucro, PL. Despesa com PCLD, que são as estimativas concretas de liquidação duvidosa. Nesse caso aqui é uma despesa de venda. Clientes é uma conta classificada lá no nosso ativo circulante. Juros apropriados e empréstimos é uma conta redutora de empréstimos a pagar. Só precisamos saber se empréstimos, nesse caso, vai ser a curto ou a longo prazo. Pelo que nós estamos identificando aqui, empréstimos a pagar é de longo prazo. Logo, no passivo não circulante. Então, esses juros a apropriar aqui representa a conta redutora desse empréstimo de longo prazo. Assim, será classificada também no passivo não circulante, ou seja, exigível a longo prazo. Despesas com provisões para garantias. Agora sim, nós temos de fato a despesa com as provisões registrada na demonstração do resultado do exercício dentro do grupo de despesa de vendas. Reserva de alienação de partes beneficiárias. Isso aqui é uma reserva de capital, portanto, está lá no PL. Edifícios, imobilizado, ativo não circulante. Ganho na alienação de máquinas e equipamentos. Isso aqui faz parte do antigo resultado não operacional da empresa. Então, nós vamos classificar dentro da DRE no grupo de outras receitas e outras despesas. Empréstimos a pagar de longo prazo, passivo não circulante.
Perda pela variação do valor justo de instrumentos financeiros. Nesse caso, seriam aqueles instrumentos financeiros avaliados a valor justo por meio do resultado. Então, isso aqui faz parte do nosso resultado financeiro também, né? Aqui vai se comportar lá na DRE como uma despesa financeira, do tipo perda pela variação do valor justo. Estoque de mercadorias é uma conta de ativo circulante. Debêntures emitidas a curto prazo. Nesse caso, será um passivo circulante. Nós vimos aqui juros a apropriar das debêntures. Então, nesse caso, juros a apropriar das debêntures vai ser uma conta de passivo circulante, uma vez que ela será redutora, né, dessa conta aqui de debêntures a curto prazo. PCLD. Essa PCLD aqui é a conta lá redutora do ativo. Por quê? Porque eu sei que eu já tenho a despesa com PCLD. Lembrem sempre o seguinte, o lançamento débito e crédito, né? Tentem, como é que eu posso dizer? Imaginar na cabeça de vocês essas contrapartidas, embora os saldos estejam diferentes. Claro que a PCLD, sendo uma conta de ativo, uma conta patrimonial, ela vai permanecer com saldo ao final do período, diferentemente da despesa com PCLD, que não, né? Uma conta de resultado, ela zera. Onde que eu estava? PCLD aqui, né? Então, essa PCLD aqui vai ser uma conta redutora de clientes. Portanto, no ativo circulante. Reserva de lucros a realizar. É uma conta do PL, né? Uma reserva de lucro. Fornecedores. Passivo circulante. Gastos na emissão de ações. É uma conta redutora do PL. ICMS a recolher. É uma conta de passivo. PPD veículos. Isso aqui é o impairment de veículos. Então, isso aqui é uma conta redutora lá do imobilizado. Qual é o imobilizado? Do veículo. Reserva de bônus de subscrição. Aqui nós temos também uma reserva de capital. Ações em tesouraria. É uma conta redutora do PL. ICMS sobre vendas. Isso aqui é uma conta de resultado. E ela vai ser uma dedução da receita, já que o ICMS ele é um imposto sobre venda. Então, no cálculo daquela receita líquida, eu vou ter que deduzir descontos comerciais, devolução de vendas, salvo engano, que eu já passei aqui, e também esse ICMS sobre vendas. Então, até o momento, são essas as contas que vão fazer parte da dedução da receita, tá? Só uma perguntinha, professor. Esse cálculo inicial, ele chama quadro de conciliação? Porque eu acho que eu me lembro que no ano passado, que não foi o ano passado, né? Sim. A professora Tatiana chamava de quadro de conciliação. Bom, eu não sei te dizer, porque eu precisaria ver, você me explicar. Eu não voltei nas aulas para assistir, me veio na cabeça, e eu coloquei aqui no exercício como quadro de conciliação, não sei se mais alguém... Se fizesse um controle extra contábil e trouxesse para lá o valor só da receita líquida, é isso? E para começar a DRE, exatamente. Isso, então, pelo que vocês estão falando... Para ajustar a lei, né? Para ajustar a lei 6404 com as FRS. Com as FRS. Era Daí isso faz que o quadro de chamava, conciliação. né? Isso mesmo. Então beleza. Que às vezes eu não sei se a gente põe um nome e tá certo ou não, mas enfim. Uhum. Então, esse ICMS sobre vendas, mas eu vou perguntar para ela, para ter certeza mesmo, né? Porque de repente podia ser que ela estivesse fazendo uma conciliação entre a contabilidade societária e a contabilidade fiscal, aí já seria realmente outra coisa. Mas eu vou perguntar para ela só para ter certeza. Mas aí, pelo que vocês estão falando, é isso mesmo. ICMS sobre vendas vai ser, então, a dedução da receita lá no resultado. Imposto de renda, isso aqui vai ser a despesa com o IR, né? O IRPJ que a gente fala, que é uma das últimas linhas lá do balanço.
Variação cambial passiva. Nesse caso, vai ser uma despesa financeira. Vai estar lá no nosso resultado financeiro, na DRE, dentro do grupo de despesa financeira. Duplicatas descontadas. É uma conta de passivo. Lucros acumulados é o que nós vamos encontrar após o confronto de receitas e despesas, ou seja, após classificar as contas corretamente. Ganho pela variação do valor justo das propriedades para investimento. Isso aqui vai estar lá no grupo de outras receitas e outras despesas. Não, acho que isso aqui está dentro do resultado financeiro. Vai estar dentro de receita financeira, porque foi a variação do valor justo do mesmo período, tá? Então, vai estar ganho de variação de valor justo de propriedade para investimento dentro do grupo de receita financeira. Ajustes de avaliação patrimonial. É uma conta de PL. A conta de ajuste de avaliação patrimonial, ela pode ter tanto saldo credor como devedor. Então, nesse caso aqui, não foi informado, então não está entre parênteses, subtende-se que o saldo é credor. Investimentos avaliados pela equivalência patrimonial, lá dentro do grupo de investimentos no ativo não circulante. Imposto de renda e contribuição social a pagar, passivo. Juros a apropriar de duplicatas descontadas. Duplicatas descontadas nós classificamos no passivo, então juros a apropriar vai ser uma conta redutora dessa conta também do passivo circulante. Obras de arte, em geral, são classificadas como investimento. Receita com juros, dentro da demonstração do resultado do grupo de receita financeira. PPD, aqui seria, no caso, né, foi o que o Ersan perguntou, se tinha lá PPD veículos ali, no caso, que nem estou mais achando, era a conta, né, redutora do ativo. Vocês lembram onde tá? É o edifícios, né? Não, é do carro. É do carro, eu acho. Não, o PPD do veículo tem. Tá um pouquinho mais para cima. É tanta coisa que a gente perde. É a linha 50. Eu vou filtrar aqui. Mas ali, eu não vou saber. Tá embaixo do ICMS a recolher. Eu não estou vendo ICMS. Tá PCLD, não a despesa, a conta PCLD, depois tem reserva de lucro, fornecedores, e aí tem PPD veículo. É mais para cima. Achei, PPD veículos, isso. Então, essa aqui é a conta do ativo não circulante, é a conta redutora, né, do veículo. Aqui abaixo, essa PPD é a contrapartida que vai no resultado, tá? Então, nas contas de balanço patrimonial, quando há a possibilidade de ter perdas por impairment em mais de um ativo, eu preciso especificar qual é o ativo em geral que se refere. No resultado, não há essa necessidade na própria demonstração. Eu posso mencionar isso em notas explicativas, tá? Então, por esse motivo, esse aqui é uma conta lá do resultado. Reservas estatutárias. Nesse caso, é uma reserva de lucro classificada no PL. Reserva de ágio na emissão de ações. É uma reserva de capital. Variação cambial ativa. Vai lá para o resultado como uma receita financeira. Ganho pela variação do valor justo de instrumentos financeiros. Vai também dentro da DRE no grupo de resultado financeiro, especificamente receita financeira, já que foi um ganho. Resultado positivo de equivalência patrimonial. Vai instalar no grupo de outras receitas e outras despesas, fechando o resultado, né, operacional, como se fala. Salários a pagar. É uma conta de passivo. Seguros a vencer, que foi também uma das dúvidas de vocês. Seguros a vencer, entendam como seguros pagos
antecipadamente, né? Então, seria um caso de despesas antecipadas. Você registra, fez o pagamento para 1 ano de seguro. Então, você registra seguros a vencer no ativo, em contrapartida, sai o recurso do caixa. Pelo regime de competência, você vai apropriando 1/12 desse seguro no resultado. E aí você vai diminuindo o saldo de seguros a vencer e levando isso como despesa de seguros para a demonstração do resultado do exercício. E aí, nesse caso aqui, seguros a vencer vai ser uma conta de ativo, como não mencionou que era a longo prazo, classificamos no circulante. Veículos, entrega. Aqui foi somente em relação a essa entrega para mencionar que toda despesa relacionada ao veículo vai ser tratado como despesa de venda. Mas, nesse caso, o veículo entrega é um imobilizado normal, né, que está em operação. Então, dentro do ativo não circulante é a sua classificação. E aí, dentro dessa receita bruta, qual vai ser a finalidade dela? Encontrarmos a receita líquida. Então, quem vai ser a receita líquida? A receita bruta de 85 mil, menos aquelas deduções da receita que eu comentei com vocês, que nós temos 3 deduções da receita. No caso, nós temos descontos comerciais de 2.500, nós temos também devoluções de vendas de 1.700 e ainda tem um outro, que eu acho que é o ICMS sobre vendas, 13.736. Então, chegamos à receita líquida de 67.064. Esse é o primeiro item da nossa DRE. Então, ficou claro como chegamos até aqui a receita líquida de vendas? Para mim ficou, professora. O mais complexo foi essa parte do seguro ali a vencer, que eu consegui concluir isso, mas depois de muito quebrar a cabeça. Sim. Que não é uma crítica ao exercício, é que a gente não está habituado a essa nomenclatura, né? Quando olha seguro a vencer, que é algo que eu paguei adiantado, né? Mas aí depois consegui fechar. Se você, por exemplo, dentro da empresa, se você tiver um plano de contas e houve realmente uma despesa paga antecipadamente, qual o nome da conta vocês usam? Ah, não, aí sim, mas então, o problema que eu, na minha parte, né, seguro a vencer, para eu interpretar, chegar nessa conclusão que era um seguro que eu paguei antecipado, né, que eu tenho um crédito, né, então entra como um ativo para mim e eu vou abatendo, digamos assim. Abatendo 1/12. Sim, a gente fez bastante esse tipo de exemplo, né, até com a professora Tatiane, né, mas para olhar assim direto um texto assim, seguro a vencer e já classificar, não, isso aqui é ativo. Mas qual era o nome que ela usava? Eu não me lembro. Não, ela usava o mesmo, é que a gente esquece. Ela usava sim, o problema é com a gente não está habituado a hora que você lê um pequeno texto, seguro a vencer. Não, isso é ativo. Nossa, esse aí foi o que eu mais... Não, até cair a ficha, eu entendi. Teve esse tempinho, né? Então... Não, eu já estava pensando aqui, meu Deus, será que ela usou outro nome? Será que eles, no plano de contas que eles trabalham, tem outro nome? Eu já estava aqui me questionando. Então, como que será esse plano de contas? Porque aí a gente entra no passivo, não, porque se vai a vencer, já confunde com apagar, então... Isso, que a vencer dá a ideia que não venceu ainda, né? Então, você pode... Realmente, eu concordo com você, que inicialmente pode haver esse conflito. Encaixando direitinho, deu para entender o raciocínio daí, voltando um pouquinho, relembrando as coisas, né? Na contabilidade, tudo que você via, assim, não vou dizer que é regra, porque sempre, às vezes a gente fala e paga pela língua, né? Mas, assim, se você vier a vencer, dá a ideia de algo que já foi pago, porém não foi usufruído, entendeu? Diferentemente de apagar. Apagar não, em geral é passivo já direto. Mas a vencer, normalmente, a gente usa para seguros, assinaturas de revistas, de, sei lá, Spotify, enfim,
Que aí você paga o plano anual e vai tirando 1/12 a cada mês. Eu até imagino que licenças de software também deve usar Isso. que paga uma vez e usa, né, já paga Isso. anualmente. Eu imagino que deve usar bastante, né, essa nomenclatura, mas é que eu não estou habituado, né? Agora, por exemplo, a questão da Apple, né? A Apple você pode pagar um valor para ter acesso ao iCloud e aí mensalmente desconta do teu cartão, né? Não é uma coisa que você faz assim de uma vez para o ano inteiro, até porque você pode, né, desistir na metade do caminho. Então, nesse caso, não teria a vencer, né? Digamos, já seria o registro. Usou um mês, despesa, e a pagar se ainda não foi pago, ou caixa se já foi pago direto. Depende muito É que também geralmente da... o seguro às vezes dá um desconto para pagar à vista e aí acaba entrando compensando. como compensando, exatamente. Tem uma Isso. compensação financeira Isso. de fazer o adiantamento de todas as parcelas ao invés de pagar mensalmente, né? Vamos imaginar que está tendo para pessoa jurídica, porque para pessoa física, eu vou te falar, para mim, pelo menos, é o mesmo preço à vista ou em 10 vezes do cartão, pois passei em 10 vezes. Não tem desconto, então também não vou pagar à vista. Então, alguma dúvida em relação à receita líquida, não tem dúvida, né? O CMV, ele já foi fornecido direto na demonstração, nas informações que vocês têm. No caso, 33.320, então já é o valor que a gente traz para cá. E aí o confronto receita líquida e CMV, chegamos ao lucro bruto. Ou prejuízo bruto, resultado bruto para ser mais genérico, né? Porque resultado bruto pode ser tanto lucro quanto prejuízo. Despesas com vendas. Nós vamos ter salário de vendedores, despesa de depreciação de veículos de entrega, a PCLD, que são as estimativas com crédito de liquidação duvidosa, e as provisões para garantias. Então, isso aqui é o que vai compor o nosso grupo de despesa de vendas. Se somarmos esse saldo dessas 4 contas, chegaremos ao valor de 6.050. Dentro do resultado do grupo, né, digamos assim, de despesas administrativas, nós temos despesa de salários de pessoal da administração, despesa com seguros, despesas de depreciação de edifícios, móveis da administração, material de expediente e perda em decorrência do impairment. Tá, professora, essa depreciação de edifícios, como que eu sei que é administrativo? Se não for totalmente um edifício que ele só abriga, digamos assim, só contempla a sede de venda, a loja, né, da empresa, eu classifico como administrativo, porque senão ficaria difícil, né, estabelecer o que seria depreciação administrativa e o que seria depreciação da área de vendas. Vamos imaginar um prédio comercial em que embaixo é a loja mesmo e em cima é o escritório. Existem formas de fazer isso, mas na contabilidade, acho que a professora Tatiane falou para vocês, a gente tem que ver muito a questão do custo-benefício da informação. Compensa eu ter esse controle exagerado do que seria depreciação da loja, do que seria depreciação da área administrativa, se estão tudo no mesmo prédio, aí vai muito do que você busca com aquela informação, tá? Então, em geral, se é um exemplo dessa natureza, por exemplo, eu classifico tudo como despesa administrativa. Material de expediente. Normalmente, as empresas grandes, elas têm um setor denominado de almoxarifado. E aí, a função do almoxarifado é justamente essa, verificar, né, aquele material de consumo para onde ele foi consumido. E aí, se eu tenho esse controle, eu consigo separar o que é material de consumo ou material de expediente da área administrativa, o que é material de expediente da área de vendas, o que é consumo de material de expediente da área de produção, porque aí deixa de ser uma despesa, vai ser um custo. Então, percebam que tudo eu consigo atribuir a cada um desses setores, a cada um desses
departamentos, desde que eu tenha um controle, desde que essa informação ela necessite desse controle. Vamos imaginar um mercadinho de bairro. Vocês acham que ele vai ter esse controle, né, do o que foi consumido na loja, o que foi consumido no escritório? Primeiro que se ele tiver essa noção de segregação, já vai ser muito bom, porque normalmente eles não têm, né? Eles acham até que o princípio da entidade não existe. O que é patrimônio da empresa é patrimônio do sócio. Não é verdade? É verdade. É diferente dessa informação ser segregada dessa forma de um mercadinho de bairro, como em uma grande empresa como o Boticário, por exemplo. Fica nitidamente perceptível que o Boticário tem muito mais necessidade de ter esse controle, de saber quanto cada setor está consumindo, até para questões de planejamento, de redução de custos, enfim, entram aí outras análises da contabilidade gerencial que estão por trás, né, dessas classificações. Mas sempre eu falo isso para quando vocês estiverem atuando como contador, verificar sempre a utilidade daquela informação. Não, essa empresa é uma empresa grande. Eu sei que vai fazer a diferença para o gestor, para o diretor da empresa, saber que esse setor, por exemplo, administrativo, está consumindo mais material do que a área de vendas, do que a área de produção. E aí, dentro dessas áreas, também existem sub-áreas, né? Por exemplo, dentro da área administrativa, eu tenho o financeiro, eu tenho a parte de RH, eu tenho vários outros subsetores dentro de um setor maior, que seria o administrativo. Então, por isso que a gente sempre fala, o plano de contas, ele é algo que deve ser adaptado à realidade da empresa. Os infinitos softwares que tem por aí de contabilidade, eles já trazem um plano de contas padrão. Mas é preciso que seja ajustado à realidade da empresa. Porque o desenvolvedor, agora eu não falo, o desenvolvedor desse software, ele não pensou em todas as possibilidades que essa informação pudesse ter sido utilizada. Por isso que é possível editar um plano de contas e não existe um plano de contas padrão. Existe, claro, uma estrutura mínima que se deve observar. Por exemplo, se pegarmos um balanço e não conseguimos, e se nós não conseguimos identificar essa diferença entre ativo, passivo e PL, então esse software deve estar com algum problema, né? Porque isso aí seriam as contas básicas. Assim como dentro do ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, não circulante. Então, isso aí seria a estrutura básica. Mas a estrutura, né, esses detalhes, eles vão sendo acrescentados na medida em que existe a necessidade ou a demanda por essa informação, ok? Ok. Outras receitas e outras despesas. Resultado positivo de equivalência patrimonial, ganho pela variação do valor justo das propriedades para investimento. Então, em geral, a variação das propriedades para investimento vem para cá. O que vai para o resultado financeiro é a variação do valor justo de instrumentos financeiros. Eu até peço que, quando vocês estiverem estudando, voltem e vejam na gravação aqui da aula o que foi que eu falei. Eu acho que eu falei resultado financeiro. Mas resultado financeiro, nós só vamos incluir a variação do valor justo de instrumentos financeiros, ou seja, aqueles instrumentos financeiros avaliados a valor justo por meio do resultado, e, no caso, a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, que ele vai inicialmente para o ajuste de avaliação patrimonial, e aí, quando a negociação é concretizada, eu transfiro do ajuste de avaliação patrimonial para o resultado. Então, mais uma vez, variação de valor justo das propriedades para investimento vai dentro do grupo de outras receitas e outras despesas. Ganho na alienação de máquinas e equipamentos, que seria o resultado na alienação do imobilizado, também vem para cá. E aqui, no resultado financeiro, eu precisaria
para ser mais específica, colocar o que é receita e o que é despesa. Aqui eu não coloquei, tá? Mas os descontos financeiros obtidos seriam uma receita, concedido seria uma despesa. Variação cambial ativa, uma receita, despesa de juros, despesa. Assim como receita com juros, uma receita. Variação cambial passiva, uma despesa financeira. Perda pela variação do valor justo de instrumentos financeiros, uma despesa. E o ganho, uma receita. Fazendo esse confronto aqui, vamos encontrar um resultado financeiro negativo de R$ 430. Então, o resultado entre o lucro bruto menos despesas de vendas, menos despesas administrativas e outras receitas e outras despesas, que nesse caso é positivo, chegamos a um resultado antes do resultado financeiro de 21.394. Como o resultado financeiro foi negativo, o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social, 20.964. E aí eu deduzo o imposto de renda e a contribuição social, chegando ao lucro antes das participações. Então, na DRE, vocês iriam com as contas que foram fornecidos, os saldos, chegar a esse resultado aqui. E aí, essas participações deveriam ser calculadas no valor de 5% cada uma, debenturistas, empregados, administradores e partes beneficiárias. Então, eu fui tirando 5% do lucro, nesse caso aqui, debenturistas, 799, corresponde a 5% de quem? 15.980. A participação dos empregados vai ser 15% sobre quem? Não sobre 15.980, mas sobre o líquido que restou após os debenturistas, ou seja, 15.980 menos 799. Essa é a base de cálculo para a participação nos empregados. E assim, sucessivamente. Lembrando que vai ter uma contrapartida, né, esse valor, e vai lá para o passivo. Então, vai abrir uma nova conta no passivo que não foi inicialmente colocada. E aí chegamos a um lucro líquido de 13.015. Aqui eu fiz o cálculo certinho das participações, fiz os lançamentos. E esse lucro aqui de 13.015 é o que eu vou distribuir, para as reservas. A reserva legal, 5%, reserva de contingência, 10%, reserva estatutária, também 10%, distribuição, reserva de lucros a realizar, 6.996, e dividendos, 2.765. E aí eu também fiz o cálculo para os dividendos. A base de cálculo dos dividendos foi de 11.063. 25% desse valor, 2.765, ok? Aí fiz o lançamento dos lucros acumulados, tirando as participações. Desculpe, as participações já haviam sido tiradas. As distribuições para as reservas, nesse caso, reserva legal de contingência estatutária, e fazendo o seu respectivo pagamento. Havia a possibilidade, né, nesse caso, como os lucros não realizados foram de 6.996, então havia a possibilidade da empresa não distribuir dividendo. Então, nesse caso, esses 2.765, ao invés de irem para dividendos a pagar, eles iriam para a reserva de lucros a realizar. No entanto, como não foi mencionado, subtende-se que esses dividendos serão pagos, ok? E aqui nós temos o balanço após a classificação das contas. Percebam que essas contas de participações, não sei se por isso o balanço de vocês também não fechou inicialmente, porque essas participações elas precisavam ser inclusas, né, dentro do balanço também, já que elas reduzem o lucro e geram um passivo. Pode ser um dos motivos também que o balanço de vocês não fechou, tá?
E aí o dividendo também que surgiu com a distribuição do lucro. Aí, claro, vai haver o aumento nas reservas de capital, não, mas sim na reserva legal, na reserva de contingência, e assim sucessivamente com base na distribuição do lucro que foi realizada. Ok? Prof, Oi. eu fiquei com uma dúvida ali na distribuição dos lucros. Tipo assim, quando a gente vai fazer as participações dos debenturistas, colaboradores, a gente tem que reduzir, né, para ajustar o lucro, no caso, né? Peraí, deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. É que é difícil, não tô conseguindo me expressar. Não, tudo bem. Aqui, ó, tá vendo a tela, né? Torra, Tá vendo aqui esse lucro antes das participações? sim, 15.980. Então, foi o lucro que eu comecei aqui para calcular as participações, certo? certo. Isso eu entendi. Eu quero usar isso para chegar na minha dúvida. Tá, olha aqui. Participações de debenturistas, 10% desse valor inicial, ok? Ok. Aí chegamos à base de cálculo para a participação dos empregados, que vai Sim. ser quem? A inicial menos a do debenturista. Uhum. Então, ela já reduziu, ela não é a mesma base de cálculo. Tá. Uhum. Daí, dessa base de cálculo aqui, nós chegamos à participação dos empregados, que vai ser o quê? 10% de 15.181. E assim sucessivamente. Então, sempre para calcular a participação do grupo seguinte, eu vou ter que deduzir a participação dos grupos anteriores. Entendi. Não sei se era essa a tua pergunta. Então, a minha pergunta é sobre isso. Na verdade, é pela distribuição de lucros. Eu não teria que fazer isso na distribuição de lucros, então eu teria que fazer 5%, tipo, por exemplo, 5% de reserva legal sobre o lucro líquido, daí 10% da reserva de contingência sobre o lucro líquido. Isso. Por quê que eu não preciso reduzir? Tipo, que nem a das participações. Porque a Lei 6404 estabelece que é dessa forma. Ah, então tá bom. Então, aqui no caso, para a distribuição para fins de reserva, seja reserva legal, seja reserva de contingência ou qualquer uma outra reserva de lucro, eu vou usar o lucro líquido depois das participações. Tá? Então, se você olhar aqui, para fazer a distribuição do lucro, eu usei o lucro final depois da participação de todos esses grupos. E aí calculei reserva legal, reserva de contingência, só que a Lei 6404, ela estabelece que seja as participações assim feitas, né, deduzindo a participação do grupo anterior para calcular a base de cálculo do grupo seguinte, mas em relação à distribuição do lucro líquido mesmo, que é o que ficou, ela não impõe isso, tá? Então, eu não preciso deduzir, por exemplo, para o cálculo da reserva de contingência o que foi destinado à reserva legal. Acho que até mesmo para uma questão de manter a integridade do capital social. Na verdade, seja na reserva legal, na reserva de contingência, enfim, qualquer uma outra reserva de lucro, esse lucro ele vai permanecer retido na empresa, né? Ele vai ser, digamos assim, reinvestido. Diferentemente quando há distribuição de dividendos ou quando há esse pagamento de participações nos lucros, que aí realmente o lucro sai da empresa. Sai no sentido de ele traz um impacto no caixa. E aí, para evitar problemas de deficiência de caixa, déficit de caixa e tudo mais, e para manter também a integridade do patrimônio no geral da empresa, talvez por isso o legislador pensou dessa forma para o lucro antes das participações e deduzindo a participação do grupo anterior, já que isso nitidamente vai trazer um impacto no caixa em breve, diferentemente do resultado, que o que fica nas reservas de lucros é um lucro retido, é um lucro reinvestido, digamos assim. Entendi, prof. Obrigada. De nada. Agora eu complemento uma duvidazinha igual, complementando. Mas o dividendo, que é o 25% de distribuição, eu não uso a base do lucro líquido. Eu uso o lucro ajustado. Isso. Tá vendo que são muitos detalhes? Esse aí também, nossa. O dividendo é o lucro líquido ajustado. E o que é o lucro líquido ajustado para fins de distribuição de dividendos?
o lucro líquido, ou seja, depois de deduzido todas as participações, menos o que foi constituído para a reserva legal, menos o que foi constituído para a reserva de contingência. Apenas. A estatutária não entra aí. Não. E aí, não só você, Alexandre, teve um outro colega que me perguntou também, professora, por que a reserva estatutária não entra deduzindo a base de cálculo do dividendo? Simplesmente porque a Lei 6404 não estabeleceu. Então, ela diz que, acho que é o artigo 202, vou até procurar aqui, artigo 202, Lei 6404, que ele vai falar do lucro ajustado, salvo engano. Se não for esse artigo, eu não lembro assim de cabeça qual é. Pronto, achei. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório em cada exercício a parcela estabelecida no estatuto, ou seja, em geral, pode ser 25%, pode ser 2%, pode ser 3%, a empresa que vai definir isso em estatuto. Se ele for omisso, a importância é determinada de acordo com as seguintes normas. Metade do lucro líquido, que aí nesse caso é o lucro líquido ajustado, ou acrescido dos seguintes valores: importância destinada à constituição da reserva legal, importância destinada à reserva de contingência e reversão da mesma. Ou seja, mesmo sendo aqui, né, para fins de estatuto omisso, o lucro líquido ajustado para fins de distribuição de dividendos é calculado dessa forma: o lucro líquido do período menos a constituição de reserva legal menos a constituição de reserva de contingência. Eu sempre confundo, eu sou péssima em direito, acho que, não sei se é inciso, acho que é inciso. Nesse inciso 2, ou segundo, sei lá como é que fala, ele tá falando dos lucros não realizados, para a constituição de reservas de lucros a realizar. Então, ele diz o seguinte: o pagamento do dividendo determinado no termo do inciso 1 poderá ser limitado ao montante de lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar. Então, ele está dizendo o quê? Olha, vai ter um dividendo a pagar, mas esse dividendo a empresa só está obrigada a pagar nesse período se tiver lucro realizado. E o que é lucro realizado dessa forma? É lucro que já foi convertido em caixa. Senão, a empresa pode não pagar, desde que ela leve isso para a reserva de lucros a realizar. Então, percebam que, pela interpretação legal, a empresa ela tem um lucro ajustado, tem um dividendo a pagar, mas se ela não quiser pagar porque esse lucro não se realizou, ela pode constituir a reserva de lucros a realizar. Ou, mesmo não tendo sido convertido em caixa já diretamente, se ela quiser, ela pode também fazer o pagamento do dividendo. Não é uma regra, é só, digamos assim, só para resguardar, né? Olha, tá aqui, você tem que pagar dividendo, mas se esse lucro não se realizou, você não está obrigado, desde que você leve para a reserva de lucros a realizar. Ou, você tem a obrigação de dividendos, seus lucros não se realizaram, mas se você quiser, você pode pagar, né? Então, vai muito de cada empresa. Esse inciso 2 é somente para resguardar a sociedade, caso ela não tenha esse lucro convertido já no período em caixa, ok? Ok, mas para chegar nessa conclusão aí também foi bem difícil. Qual a conclusão do dividendo? Não, de lembrar que tinha o lucro ajustado, que a base do dividendo era só com a reserva legal e a reserva de contingência, né? São muitos detalhes, né? E aí, Isso. como a gente não está muito habituado, aí faz uma vez, aí grava meio que a receita de bolo e aí fica na cabeça, né? Não esquece mais, mas a primeira vez não é fácil. Mas é por isso, assim, eu falo que dentro dos nossos conteúdos aqui, o PL ele é o assunto mais preso à Lei 6404, sabe? O restante, né, cada um dos elementos fica mais realmente vinculado ao CPC, mas esses detalhes da Lei 6404,
Eles, olha, vou te falar. Aí tem um cálculo também para você fazer do que é considerado lucro realizado, que é o lucro do período, menos as operações de longo prazo. Enfim, tem um cálculozinho lá que eu até mostrei para vocês, que aí, com base nele, é que você sabe quanto que daquele lucro do período foi realizado, quanto que não foi. E aí o restante você pode constituir dentro da proposta de dividendos, né? Se houve um dividendo maior do que esses lucros realizados, você pode lançar a diferença dentro da reserva de lucros a realizar. Professora, Oi. só eu fiquei ainda com uma última dúvida ali. As ações de tesouraria, elas são aquelas ações que a empresa compra suas próprias ações. Isso, são as contas redutoras é uma conta redutora do PL. Ah, tá. Então, a ação, eu não entendi por que ela é uma conta redutora, se ela está guardando as próprias ações. Então, é como se dissesse, vamos imaginar que você tem um capital de 1 milhão, certo? E aí você comprou ações de sua própria emissão de 200 mil. Você concorda que nessa situação é como se o seu capital fosse só de 800? De 800, sim, após a compra, sim. Então, por esse motivo. É como se, no caso, ações em tesouraria vai ser uma conta redutora do capital social. É como se dissesse assim, olha, eu tenho 1 milhão, vamos imaginar cada ação com valor nominal de R$1, para facilitar. Eu tenho 1 milhão de ações, só que todas essas ações não estão totalmente no mercado. Eu tenho 200 mil ações de minha própria emissão que permanecem comigo. Não pelo fato de não terem sido emitidas, que aí já é outra situação, mas por aquelas questões que nós já comentamos, né, de evitar uma possível desvalorização da ação, então a empresa compra as suas próprias ações. Então é como se eu só tivesse, nesse momento, um capital social de 800 mil, porque foram emitidas 1 milhão em ações, 1 milhão de ações, só que 200 mil a empresa recomprou do mercado, né? Entendi. Então, ali na 200 mil nem poderia, né? Porque é só 10% do que está em circulação. Então, seria no máximo 100 mil. Então, essa conta ela deveria estar logo abaixo lá do capital social, ali, reduzindo ele, no caso. Ou você pode colocar no PL, no final, isso aí é independente, tá? A ordem que você vai colocar lá. O que realmente importa é que você saiba ou classifique como uma conta redutora do PL. Tá, entendi. Obrigado. Diferentemente de gasto na emissão de ação, que a gente já coloca direto como redutora do capital social. Mas se você quiser colocar capital social, menos gasto na emissão de ações, menos ações de tesouraria, não tem problema. Ou se quiser deixar no final do PL, também está tranquilo. Entendi. Eu tinha me esquecido aqui daí do porquê que ele reduzia ali. Mas agora entendi. Obrigado, professor. De nada. Mais alguma dúvida? Em relação à DRA, foi tranquilo? Foi tranquilo. Eu acho, né? Tem que verificar agora, depois que a professora lançar a correção, ver se está tudo certo. Mas bateu ali certinho, né? E a DMPL? A DMPL eu digo que é um quebra-cabeça, né? Que você tem que montar. Não, foi bem fácil, porque era bem menos contas, né? No exercício que a professora fez no vídeo, era bem mais contas, né? A questão da DMPL é só você realmente saber quais são as transações que afetam o patrimônio da empresa. Aí, com base nisso, eu sempre falo que o lançamento, você tendo em mente o lançamento, o restante você consegue, assim, meio que ir por intuição, entende? Por exemplo, emitir uma ação com ágio. Então, você já sabe que isso vai afetar o capital social, e isso vai afetar uma reserva de capital, de ágio na emissão de ações. A contrapartida vai ser o quê? No caixa, né? Então, na hora que você mentalmente consegue visualizar essas coisas, claro que
Não vou falar para vocês que é fácil, isso eu só consegui pegar esse feeling, digamos assim, depois de um certo tempo estudando. Mas depois que você começa a entender a base dos lançamentos, e aí eu demorei para entender, porque na época os professores não passaram isso para mim, então eu tive uma certa dificuldade. Mas hoje eu busco sempre falar para vocês, tenham sempre em mente um lançamento mãe, né? Qual foi a operação que possivelmente originou isso aqui? Que aí tudo não mentalmente, né? Mas assim, na hora que você começa a raciocinar dessa forma, fica claro. Porque a contabilidade, ela tem, de um lado, um débito, do outro lado, um crédito. Então, sempre vai haver, saiu de um lugar, foi para outro. Então, na hora que vocês conseguem definir isso muito bem dentro da cabeça de vocês, ou dentro de uma estrutura que vocês venham fazer, isso acaba ficando mais fácil. Uhum. Então, pessoal, por hoje, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu finalizo a nossa aula.